Como o cérebro aprende? Se tu és professora ou professor, certamente tu já fizestes essa pergunta. Pois bem, eu sou a Prof. Ana Seconello, sou doutora em neurociências e te convido agora a acompanhar uma série de vídeos que serão postados aqui no meu canal, Ana Lúcia Seconello, ao longo das próximas semanas, onde nós discutiremos esta questão. Como o cérebro aprende. No vídeo de hoje, falaremos sobre a capacidade de gerenciamento de informações do nosso cérebro, ou seja, a atenção, o aprendizado e memória. Então, vamos lá? Pois bem, atenção, aprendizado e memória. Uma temática fundamental para nós, professores, compreendermos, como o cérebro dos nossos alunos aprende. Bom, se vamos falar de formação de memória, não podemos deixar de citar o nosso mestre, o nosso querido professor Ivan Esquerdo, em que sempre dizia esta frase: a especialidade do cérebro é aprender. Porém, ele precisa de tempo para isso, e não há como diminuir este tempo. Pois bem, para que a gente possa, então, compreender o que o professor Ivan Esquerdo queria dizer com isso, vamos, então, discutir, afinal de contas, como ocorre esta aprendizagem dentro do cérebro. É fundamental eu entender que tudo começa pela atenção. A atenção é um filtro que irá selecionar o que é relevante e permitir que o cérebro, então, perceba aquela informação específica. Essas informações podem vir do ambiente onde estamos inseridos, captadas pelos nossos sentidos, ou mesmo ela pode vir de dentro do nosso próprio cérebro, como um pensamento, um raciocínio, uma reflexão. Agora, é importante entender que toda informação que o cérebro perceber poderá ou não ser armazenado na memória. E afinal, prof, como eu defino a atenção? O que é esta tal de atenção? Bom, a neurociências cognitiva define que a atenção é um mecanismo cognitivo que nos permite processar aquilo que é relevante enquanto ignoramos aquilo que é irrelevante. É uma espécie de filtro que seleciona o que é mais importante, ou seja, é um processo de seleção de informações. E é interessante a gente observar este aspecto seletivo da atenção, até para podermos entendermos por que temos tanta dificuldade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Justamente porque o foco da nossa atenção é muito pequeno. Esse aspecto seletivo, esse aspecto de filtro, é que nos impede de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, embora a gente muitas vezes tente fazer isso. Pois bem, a atenção, então, seleciona um estímulo e, para isso, ela conta com o nosso lobo pré-frontal, que nós vamos chamar de gerenciador de informações. O sistema gerenciador de informações, ele vai decidir quais as informações são relevantes e qual o rumo que será dado a essas informações dentro do meu cérebro. Só que muito importante esta questão, que este sistema, ele não pode processar, ele não consegue processar simultaneamente múltiplas informações, ou também podemos chamar de múltiplos estímulos, porque ele precisa decidir quais as informações ele vai processar e quais ele vai deixar de lado. E essa decisão não é algo muito fácil. Então, neste caso, nós devemos levar em consideração que o excesso de estímulo do ambiente irá dificultar o trabalho do gerenciador de informações, que vai deixá-lo confuso. E aí fica a dica para nós, professores, e para os nossos alunos também. Por isso é necessário removermos conscientemente alguns estímulos, aqueles que sejam irrelevantes, para poder, de fato, nos concentrarmos naquilo que é importante para nós naquele momento. Por exemplo, estou estudando algo, estou querendo me concentrar num texto que eu estou lendo, mas a televisão está ligada, tem várias pessoas conversando ao meu redor e, enfim. Então, o que eu preciso fazer? Desligar a televisão e, de preferência, me afastar desse burburinho, dessas conversas, para poder, então,
focar a minha atenção naquelas informações que são relevantes. Digamos assim, dando uma mãozinha para o gerenciador de informações para que ele fique o menos confuso possível. Pois bem, nós podemos dividir a nossa atenção em duas amplas categorias, né? A atenção reflexa e a atenção voluntária. A atenção reflexa, ela é aquela atenção que um determinado fenômeno, uma determinada situação, um evento sensorial, que seja uma imagem, um som, um cheiro, né, um toque ou até mesmo a dor, vai captar a nossa atenção. É um mecanismo involuntário e necessário para a nossa sobrevivência. Por exemplo, se eu ouço um barulho, né, um barulho alto, né, um som alto, eu tendo a imediatamente olhar para a direção da onde está vindo aquele som alto, até mesmo porque para eu ter consciência se aquilo possa estar colocando a minha vida em risco ou não, se eu não preciso sair correndo, digamos assim. Né? Então, essa atenção, o nome diz, é reflexa, né? Ela é um reflexo, ela não é voluntária. Mas a atenção voluntária é a nossa habilidade de prestar atenção intencionalmente em alguma coisa. Aqui é importante ressaltar que focar a atenção intencionalmente em alguma coisa não é tão difícil. O difícil é sustentar esta atenção nesta informação que está sendo adquirida. Mas vamos ver o que nós podemos fazer, né, para melhorar a nossa capacidade de sustentação da atenção. Ao longo dos próximos vídeos, nós discutiremos um pouco sobre isso. Bom, então, lá nos primeiros slides nós falamos, né, que a atenção é um filtro que permite que o cérebro perceba. Então, a atenção e a percepção, elas estão bastante relacionadas. A atenção garante que a nossa percepção seja seletiva, ou seja, ela é o filtro, né? Ela permite que o cérebro coloque em primeiro plano o processamento dos aspectos relevantes daquela situação e, em segundo plano, o processamento dos aspectos irrelevantes da situação. Então, a percepção, nós podemos dizer que ela é dependente dos nossos sentidos. Porém, ela vai além dos nossos sentidos. Ela é a interpretação que o nosso cérebro dá para essas informações que estão chegando através dos nossos sentidos. Aqui eu proponho um exercício para que a gente possa entender bem essa questão, né, de a percepção ser algo a mais do que os nossos sentidos. Olhem para esta imagem agora. Fiquem olhando para esta imagem. Né? Pois bem, o que tu enxergas primeiro? Um vaso ou duas faces frente a frente, uma para a outra? Talvez tu me diga, tu estejas pensando agora, né? A princípio eu vejo o vaso, mas daqui a pouco eu vejo as duas faces. O que está acontecendo neste momento? É a mesma figura. Veja que a figura não mudou, a imagem é a mesma. Mas se tu perceberes o preto como figura e o branco como fundo, tu verás as duas faces de perfil, né? Uma frente a frente olhando para a outra. Já, se tu perceber a cor branca como figura e a preta como fundo, né, tu verás facilmente um vaso no centro da imagem. Né? Então, é uma forma da gente perceber, né, da gente se dar conta, né, que a percepção, né, é algo que vai além, né, no caso aqui do sentido da visão, né, que está vendo esta imagem. Pois bem, então, a nossa percepção é a nossa capacidade de associar informações sensoriais à nossa memória e à nossa cognição, de modo a formar um conceito sobre o mundo, sobre nós mesmos e orientar o nosso comportamento. Se tu és professora ou professor, vale a pena tu dares atenção, digamos assim, né? Tu estudares a percepção, né? Te interessares por este assunto percepção, porque ele é fundamental, né? Essas questões voltadas à percepção são fundamentais, né, para o processo de aprendizagem, como nós vamos ver a seguir. Tá?
Pois bem, então, se o foco da atenção estiver em um estímulo sensorial, nós teremos a percepção seletiva. Já se o foco da atenção estiver em um processo mental, seja um pensamento, um raciocínio, uma reflexão, enfim, né, um sentimento, enfim, né, teremos a nossa cognição seletiva. Ou seja, mais uma vez, né, para deixar claro que a atenção ela é o filtro, é aquilo que vai focar a nossa capacidade de percepção. A atenção tem duas etapas importantes. Né? Primeiro, ocorre a geração de um estado de sensibilização, ou um estado de alerta, podemos chamar, seguido da focalização deste estado de sensibilização sobre o alvo intencional. É aquilo que a gente faz com os nossos alunos em sala de aula, né? Quando a gente quer que eles prestem atenção e eles estão meio tumultuados, estão meio agitados, né? Às vezes a gente bate no quadro, né? Olha aqui, atenção, atenção. Aí eles levam um susto, né? Porque a gente faz um barulhão batendo no quadro, né? Chamando atenção ou batendo na mesa, enfim, né? E aí eles olham para a gente, então nesse momento eles estão gerando um estado de sensibilização e aí agora eu consigo trazê-los para mim para que eles prestem atenção naquilo que eu vou explicar, naquilo que eu vou dizer, por exemplo. Mas nós devemos levar em consideração e não podemos esquecer de que os sistemas de atenção do nosso cérebro são saturáveis. O tempo de manutenção do foco de atenção em algo, isso se eu tiver treinada a ter o foco da minha atenção, né, a manter a manutenção do foco da minha atenção, o tempo máximo dessa manutenção do foco de atenção é de, no máximo, 90 minutos. Por isso que nós necessitamos fazer pequenos intervalos a cada 90 minutos, digamos assim, para podermos manter atentos àquela tarefa que estamos realizando. E mais uma vez, né, isso se 90 minutos se estivermos treinados para isso. Tá? Muitas vezes isso é menos tempo ainda. Mas a boa notícia é que é possível treinar, né, esta manutenção do foco da atenção. Não é fácil, né? Não existe receita de bolo, não existe mágica, né, para fazer isso funcionar, né, assim, como uma chave de liga e desliga, né, como um passe de mágica. Não, é um treino, né, é um treino que nós devemos realizar diariamente, né, para nos acostumarmos a mantermos o foco da atenção. Mesmo assim, será de no máximo 90 minutos. Então, dá um tempinho e continua depois. Vamos adiante. Pois bem, então, focada a atenção na informação, e somente depois de focar a atenção nessa informação, para que o cérebro possa perceber essa informação, é que ela, então, poderá ser adquirida. Este processo de aquisição da informação nós chamamos de aprendizado. E a persistência do aprendizado de maneira que possa ser lembrado é o que nós chamaremos de memória. Pois bem, todo este processo de aprendizado em memória é dividido em 3 estágios. Primeiro, a codificação da informação. Segundo, o armazenamento da informação. E terceiro, a evocação da informação, que é a lembrança da informação. Ou seja, nada adianta eu aprender algo, eu memorizar essas informações, se eu não puder lembrar dessas informações. Então, o processo de aprendizado e memória passa por esses 3 estágios. Vamos começar primeiro pela codificação. É o estágio em que o cérebro processa uma nova informação, que ocorre em 2 etapas. Primeiro, a aquisição, que é o primeiro registro daquela informação em arquivos sensoriais, seguido da consolidação, que aí é a criação de uma forte representação desta informação lá dentro do meu cérebro. Num segundo estágio, o armazenamento da informação, que é o estágio em que o cérebro agora cria e mantém um registro permanente da informação. Ou seja, é o arquivamento daquilo que foi adquirido e consolidado.
E, por último, né, a evocação, ou seja, o lembrar. É o momento, então, que o cérebro vai utilizar a informação, seja para criar uma representação consciente da informação, né, para lembrar daquela informação, lembrar de uma viagem que eu fiz, de um evento que eu fui, ou do conteúdo da matéria, né, daquela matéria que eu vou precisar lembrar para escrever na prova, né, as questões que estão responder as questões da prova, eu preciso lembrar daquelas informações, né? Então, neste momento, né, eu estou utilizando as informações. Por isso que eu disse antes, não adianta eu aprender, não adianta eu memorizar se eu não for capaz de lembrar. Ou então, né, uma outra situação, né, que seria para executar um comportamento aprendido, né, como, por exemplo, andar de bicicleta, dirigir um carro, tocar um instrumento, né, enfim. Bom, observem este esquema representativo da formação de memória. Eu sugiro, né, que quando tu estiveres assistindo esse vídeo, eu sugiro que tu pares, né, nesta imagem, que tu dê uma pausa nesta imagem para poder avaliar, poder refletir sobre este esquema representativo. Porque aqui nós temos informações importantes, né, para entender. Bom, vamos lá. Né? Então, a nossa atenção, né, ela seleciona, ela faz a seleção de informações que venha de um evento externo, ou seja, né, do ambiente onde a gente está inserido, captado pelos nossos sentidos, ou ela seleciona um evento interno, que é um pensamento, uma emoção, né, lá a nossa cognição, um raciocínio, enfim. Né? Então, aí, neste momento, ela faz a aquisição desta informação, que depois vai passar pela consolidação. Só que antes dela passar pela consolidação, ela passa pela retenção temporária, que eu posso lembrar e utilizar aquela informação rapidamente para realizar algo, alguma tarefa, mas eu também posso rapidamente esquecer esta informação. Veja bem que ela, antes de passar pela consolidação, né, eu posso simplesmente utilizar aquela informação ali. Atualmente a gente não faz mais isso, mas quando nós precisávamos de números de telefone, né, precisávamos discar o número do telefone, porque hoje está tudo nas agendas, né, está tudo na memória dos telefones e tal, mas quando a gente precisava discar, então a gente olhava para aquele número que estava ali no papel, e aí então a gente precisava manter aquela informação dentro do nosso cérebro até terminar de discar ou digitar aquele número, e depois a gente esquecia, né? Utilizava e depois esquecia rapidamente. Bom, mas se a gente discasse, né, ligasse várias vezes para aquele mesmo número, ia chegar uma hora, então, que ela ia consolidar essa informação e ia, então, para a retenção duradoura. Mas, veja bem, a retenção duradoura, que nós podemos chamar de memória de longa duração, tá? Mesmo assim, informações que estiverem nesta memória de longa duração, nessas informações retidas por longo tempo, mesmo assim elas poderão cair no esquecimento. Mesmo assim, nós poderemos esquecer estas informações. Né? Embora, né, existam informações que estão na memória de longa duração que vão ficar por muito tempo, né? Principalmente aquelas que estiverem associado a algum evento emocional. Questões que nós vamos discutir nos próximos vídeos, né, ao longo das próximas semanas. Né, o papel das emoções sobre o aprendizado e memória. Mas isso é mais adiante. Hoje nós estamos vendo apenas, né, como funciona este processo de formação de memória. Pois bem, vamos adiante. Então, neste momento, né, tu pode estar te perguntando, então, prof, para guardar uma informação por muito tempo, ela precisa ser consolidada, tá? Pois bem, mas o que eu posso fazer para ajudar neste processo de consolidação, né? O que eu posso, que comportamento que eu posso realizar, né, para que facilite este processo de manter essas informações por longo tempo?
Bom, ajudar a consolidação seria o que popularmente nós chamamos de melhorar a memória, né? E segundo o nosso querido mestre, o professor Ivan Esquerdo, que dizia que o melhor exercício para a memória é a leitura. O simples hábito da leitura é o melhor remédio para a memória. Às vezes a gente fica pensando que tem que fazer coisas mirabolantes e tomar remédios, enfim, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Leia. Mantenha o hábito da leitura. Estimula os teus alunos a manterem o hábito da leitura. A memória agradece, certo? Mas aqui nós precisamos levar em consideração algo que é muito importante. Assim como os processos de atenção, o nosso sistema de memória também é saturável. Tá? Ou seja, em um fluxo normal de informações, como ocorre numa aula, por exemplo, tá? O nosso sistema de memória ele entra em saturação entre 50 e 60 minutos, mais ou menos um período, né, de aula, né? Pois bem, então desta forma, fica uma dica aqui. Dessa forma, a cada hora precisamos fazer pequenos intervalos, ou pelo menos diminuir o fluxo de informações, né? Por cerca de 5 a 10 minutos, né? Para que possamos continuar processando novas informações. Ai, prof, mas então eu tenho que dar intervalo para os meus alunos a cada hora ou a cada 50 minutos? Não, a gente não vai tirar os alunos da sala, a gente não vai... Mas nesse momento, tu pode ou diminuir o fluxo de informações ou fazer um exercício referente àquele conteúdo que tu estavas ensinando, né? Fazer um jogo pedagógico, enfim, né? Conversar sobre aquela temática, né? Ou seja, não trazer informações novas, né? Esperar pelo menos de 5 a 10 minutos para trazer informações novas, enquanto esse cérebro vai processando aquelas informações que ele estava aprendendo nos últimos 50 minutos. Vou deixar uma sugestão de leitura, né, aqui, né, esses livros do Ivan Esquerdo, que são fantásticos, eu gosto muito, são livros de fácil leitura, um texto leve, um texto agradável, aonde ele vai discutir a especialidade do cérebro, que é aprender. Né? Mas isso de forma bastante leve, bastante agradável. Isso eu gosto muito da maneira como o professor Ivan Esquerdo escrevia, porque é uma leitura que flui, né? E esses dois livros são livros pequenos, assim, são livros que numa tarde de sábado, por exemplo, tu consegue ler cada um deles, né? Então, vale a pena, né, discutir, fazer essas reflexões sobre atenção, aprendizado e memória, né, nestes dois livros, O Silêncio, por Favor, e O Tempo de Viver. Tá? Também deixo como sugestão de leitura, embora esse já seja um pouco mais técnico, um pouco mais profundo, né? Onde o professor ele discute a formação de memória, mas aí do ponto de vista elétrico, do ponto de vista químico, lá dentro do nosso cérebro, do ponto de vista comportamental, e de uma maneira mais técnica. Então, ele é mais pesado, digamos assim, não é uma leitura leve, é uma leitura que a gente, né, precisa ir e voltar, né, para poder compreender e fazer anotações, enfim, né, como qualquer texto técnico, né, que a gente precise estudar. Pois bem, aqui eu deixo a bibliografia utilizada para montar este material que eu montei para vocês aqui. Essas referências bibliográficas estão aqui na descrição do vídeo, né, onde vocês possam ter acesso facilmente, né, para ir em busca dessas leituras. Pois bem, no próximo vídeo, né, que nós daremos continuidade a esta temática, o gerenciamento das informações, né, a capacidade do cérebro de gerenciar informações, e no próximo vídeo, então, falaremos sobre as distrações. Né? E aí, novamente, eu vou indicar este livro, Silêncio, por Favor, né, do professor Ivan Esquerdo, aonde nós vamos poder ter esta ideia, né, de como
como nós podemos gerenciar as distrações que estão ao nosso redor para permitir que o nosso cérebro foque a atenção naquilo que ele precisa de fato focar, tá bem? Então, meus amores, agora eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!